Deus nos abençoe, que a sua misericórdia divina nos possa alcançar. Neste instante eu quero que todos nós abramos o espaço dos nossos corações para Deus fazer alguma coisa grande nas vossas vidas, nas nossas vidas. Em vez de ficarem pensando nos problemas, diga-nos, Senhor, obrigado por estar agindo neste instante na minha vida. Deus, obrigado, porque eu sei que ainda hoje serei atingido pela sua bondade e serei cercado pelos seus favores. Amém. Eu quero que vocês desse lado me acompanhem hoje até ao final, porque eu irei falar de um modo tremendo e poderoso aos vossos corações. Estamos neste momento formando uma grande corrente de amor, de fé, de milagres deste planeta. Neste exato momento estamos em sintonia com esses mundos encantados. Eu quero que vocês me deem a honra de orar por vocês e com vocês em cada momento das nossas vidas, das vossas vidas. Nós precisamos de uma bênção, uma graça, um milagre. Então, você que está desse lado, está ouvindo, pode escrever aqui a sua necessidade. Se me está seguindo pelo Facebook, pelo YouTube, pode ativar as notificações, clique no sininho para receber todos os novos vídeos aqui no canal. Cada vez que há um novo vídeo, uma nova relação, oração, uma nova sintonia, dessa forma serão notificados ou uma nova mensagem. Amém? Hoje eu queria pedir licença a cada um de vós para poder quebrar a rotina. São os tempos corridos da nossa geração. Queria fazer são as preces, orações e abordar um tema específico que Deus hoje está colocando aqui no meu coração, que é sobre a importância de termos uma vida de ressurreição. Jesus, meus amigos, viveu numa sexta-feira fria e muito sangria, mas no domingo seguinte a história foi outra, não é? Ele venceu a morte e todos nós enfrentamos adversidades, não é? Desafios, momentos complicados, difíceis. Talvez você tenha sido apanhado por uma doença ou simplesmente dispensado do seu emprego. As suas economias ficaram reduzidas a metade, o seu orçamento familiar está a ser mínimo ou até um relacionamento que não deu certo. É fácil se deixar-se contaminar pelo negativismo, pela amargura e perder o seu entusiasmo pela vida muitas das vezes. São inúmeras as pessoas que vivem no passado, concentram-se em quem as magoou, uma mentalidade de vida e de vítima, sempre culpando os outros. Mas, salve Deus, eu quero que você saiba que o seu passado não o define. O seu passado o prepara única e exclusivamente para o futuro. Em todos os desafios que você já enfrentou, em todas as adversidades pelas quais passou, Deus depositou o seu caráter, estava sendo desenvolvido, a força foi aumentada, a visão foi ampliada e cada dificuldade você pôde experimentar um novo nível da vontade de Deus. Você pode ter sofrido injustiças ou alguém o prejudicou, ou talvez as coisas da vida equivocadas tenham sobrecarregado de problemas para si, mas o seu passado não define você. O seu passado o preparou para um futuro melhor. Uma das melhores coisas que eu já aprendi é que nada acontece comigo, acontece para mim. Deus não teria permitido que eu entre nas provações
se não tivesse um propósito para elas, não teria permitido que as adversidades chegassem se não tivessem um plano para algo de bom, um bom resultado. Então, isso mesmo. Você talvez esteja tentando desafios mesmo. Parece injusto, não é? Se você mantiver a atitude certa, isso com certeza ajudará a tornar-se na pessoa que foi criada para ser elevada e elevar. Onde deve ir nada na sua vida é um acidente. Todas as coisas cooperam juntas com o seu bem. Não significa que tudo é bom e de repente pode até estar desconfortável. As coisas podem levar mais tempo do que você queria, mas se mantiveram a fé em Deus, Deus usará os desafios para o seu bem. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, suportou todas as dores do seu Calvário, concentrando-se na alegria disposta diante dele. Afinal, o que é que você se está concentrando hoje? No que deu certo? Ou como alguma coisa foi injusta? Ou simplesmente está se concentrando nos seus sonhos e metas, sabendo que os seus melhores dias ainda estão para vir e que ainda virão? Embora as adversidades pareçam obstáculos, Deus pode usá-los, ajudá-las como degraus para levar cada um de nós até a um nível mais elevado. Deus utilizou tudo o que estava em cada um. Já passou na vida cada problema, cada momento de solidão para realizar algo no seu íntimo. Ele está preparando você. Não seria quem é hoje, não teria a experiência, a maturidade, o discernimento, se não fosse por esses desafios que os forçaram a crescer. Então, o que eu quero é que mantenha a sua vida numa perspectiva e visão positiva. Nós não somos definidos pelo nosso passado. Você não é definido pela maneira como foi criado, depende muito como foi tratado, pelos erros que cometeu. Então, afaste-te e pense de si mesmo. Afaste a amargura, afaste a mágoa. Você pode ter visto um dos seus sonhos morrer, por exemplo. Talvez tenha perdido o emprego, as suas economias ou a partida até de um ente querido. Mas fracassos e perdas fazem parte do crescimento do ser físico e da vida, não são o fim delas. Jesus morreu, foi sepultado, mas retornou. Algo no seu íntimo é como Deus opera. De repente passou pela morte, passou pelo sepultamento, agora ao terceiro dia é tempo da ressurreição. Se quer ter uma vida de ressurreição, precisa ter uma mentalidade de ressurreição. Por outras palavras, eu posso ter sido enganado no acordo, por exemplo, de um negócio, mas não estou amargurado, não estou revoltado. Sei que isso não acontece comigo neste planeta. Aconteceu para mim. Deus disse que seria o meu defensor. Disse que me iria compensar em dobro por todas as injustiças. Então, desta forma eu não vou ficar me arrastando por aí com cara de derrotado. Vou manter a minha fé, sabendo que os tempos difíceis simplesmente me qualificaram para o dobro das bênçãos. Talvez você esteja com a sua fé debilitada já há um tempo. O seu diagnóstico médico
também sobre a sua saúde. Não é nada bom, você pode estar de repente para baixo, desanimado, mas em vez disso diga assim mesmo: sei que isso não está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle absoluto e acredito que Ele reverterá a situação e me deixará melhor do que eu estava antes. Talvez você se tenha tornado e tomado, mas nas suas decisões que cometeu alguns erros e abriu o caminho para os problemas. Agora vem na sua mente, nervosa, a condenação, o acusador que diz: você é arrogante. Não sei se você arruinou tudo, a culpa é sua. Não pode esperar nada de bom. Não, nada disso. Você tem que gostar. Essa voz a declarar: eu posso ter atraído problemas, mas sim, para a minha vida. Mas sei que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que eu tenha cometido. Os erros no passado, eu não vou viver em culpa, não vou desistir dos meus sonhos. Sei que estou conhecendo, estou aprendendo e no final Deus usará tudo em meu benefício. Desenvolva essa mentalidade de ressurreição. Você é filho de Deus, do Altíssimo. Nada pode acontecer consigo. Pode acontecer apenas para você. Você faz parte do plano de Deus, mesmo quando não parece justo. Deus disse, por exemplo, em Isaías, que Ele te dará a beleza por as suas cinzas, a alegria pelo seu pesar. Você pode ter a sensação de receber um monte de cinzas, nenhum dos seus sonhos se realizou. Isso simplesmente significa que você passou pela morte, passou pelo... Agora é tempo de restauração. A boa notícia é que as coisas não terminaram, não enquanto Deus não disser que terminou. Ele ainda pode realizar os seus sonhos, porque não mandei um acordo com Ele. A sua mentalidade de vítima, quando você obtém a perspectiva certa, retirar todo o poder do inimigo quando as coisas se virarem contra si, no plano natural, você poderá se sentir por baixo, desencorajado, poderá reclamar, se sentir derrotado, mas o que você precisa entender é que Deus cria as condições, as coisas boas a partir dessas condições e situações. Embora a sua vida possa estar difícil agora, não é? Deus está depositando algo em seu íntimo. Uma vez que entenda isso, você poderá manter o sorriso, mesmo quando os seus problemas e planos não derem certo. Poderá ficar em paz. Quando deveria ficar ansioso, você pode ser bom para as pessoas, mesmo quando elas não são boas para si. Você pode ter um chefe, um amigo, ter até um filho difícil de conviver. Terá de olhar para as pessoas difíceis e declarar com fé: isto não está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. Elas até podem não entender, mas não se preocupe em explicar isso. Até pode parecer engraçado, não é? Pois é, mas preciso agradecer a alguns dos meus inimigos. Preciso, se possível, lhes preencher um pagamento. Eles não se dão conta em como Deus os usou para me expandir, crescer, para me ajudar a ter mais confiança em Deus Pai Todo-Poderoso, mais fé, mais força. Olhai, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes as pessoas desistem dos seus sonhos, não é? Sem lutar.
param de acreditar. Eu já vi muita gente perder o melhor de Deus porque nunca passaram da fase do sepultamento. São atingidas por uma decepção e em vez de enterrarem, é preciso saber que em Deus tem outro plano. Em vez de obter uma má visão para a sua vida, elas se fundem com pena de si mesmo. Você nunca alcançará a sua ressurreição, nunca entrará na terceira fase se não prosseguir para além da morte, do sepultamento. Você tem que ter a seguinte atitude: eu fiz o melhor que podia, dei tudo de mim. Se o meu plano não deu certo por algum motivo, diga assim mesmo: não vou ficar me remoendo e me lamentando por causa da vida, por causa de algo que não posso mudar. Já passou, assim eu vou me recompor, mudar o meu futuro, mudarei o meu foco. Sei que passei pela morte, passei pelo sepultamento, estou-me preparando para a minha ressurreição. Estou-me preparando para as novas coisas da oportunidade, oportunidades que Deus fará na nossa vida, na minha vida. A razão para Deus fechar uma porta, às vezes quando você obedece aos preceitos e ao melhor possível, é porque Ele tem algo melhor reservado para si. Mas quando ficamos amargurados porque as coisas não saem do nosso jeito, quando ficamos aborrecidos, ofendidos negativamente, e se faz com que Deus deixe de nos enviar as suas bênçãos, então que temos que dizer assim: Deus, embora não tenha conseguido as coisas do meu jeito, confiante sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim e acredito que no momento certo o Senhor me dará os desejos no meu coração. Eu quero que você saiba que Deus não teria permitido que um desafio acontecesse se Ele, não falamos assim, porque algo de bom resultaria disso. Pode-se passar de repente 10 anos, até que você se dê conta dos benefícios que Deus pré-ordenou na sua vida. Você pode, quem sabe, estar enfrentando um desafio neste momento, algo que está estressado. Se Deus o retirar-se do seu caminho, você não estaria preparado para o que Ele tem reservado para si. E isso impediria de você alcançar o seu nível a que Ele está tentando levá-lo. Então, mantenha a calma, tudo na devida perspectiva. O emprego que perdeu, um membro da família com o qual é difícil conviver, essas coisas estão acontecendo com você, estão acontecendo para si. Deus está preparando para níveis maiores de bênçãos. A sua atitude tem um grande impacto em definir se você seguirá adiante no caminho de Deus ou se ficará estagnado. Se Jesus não se ficou queixando em Deus, porque essas coisas ruins sempre nós temos a tendência de dizer me acontece. Em vez disso, mantenha a fé e apenas diga: Deus, sei que o Senhor está no controle absoluto da minha vida e não me importo quando eu tenho ou fico tentado. Não serei uma vítima, não me manterei negativo, culpando as outras pessoas. Sei que o Senhor me tem na palma da sua mão e acredito que um dia olharei para trás e verei como tudo isso se reverteu a meu favor. E foi um grande distanciamento, porque nós crescemos em tempos difíceis. Todo o caráter é desenvolvido. Assim, é divertido estar no topo da montanha, quando as coisas são fáceis, mas deste modo você não se expande
O crescimento vem quando é preciso ignorar um insulto, perdoar um erro e fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa errada acontece. Eu não estou dizendo a ninguém que deva pedir em tempos difíceis, mas quando eles vierem na medida do possível e quando vierem na nossa direção, eu decidi que não ficarei amargurado, não me tornarei queixoso, ficarei melhor. Saberei que Deus está agindo, está tentando depositar algo de bom em mim, algo de bom no meu íntimo. Eu adoro o que Deus deposita em nós. O que Davi diz, embora eu ande pelo vale das sombras, imagens e da morte, ele não disse, embora eu viva, ou embora eu esteja preso no vale das sombras, ou embora eu provavelmente acabei morrendo no vale. Não, ele descreveu esse vale como passageiro. Ele disse, eu não morrerei com esses problemas, e isso também passará. O facto é que todos enfrentam desafios a uma certa altura da vida, problemas de saúde, também problemas financeiros, relacionamentos complicados, tempos no plano natural que poderia roubar a nossa alegria e nos deixar preocupados, mas temos de manter cada coisa na devida perspectiva. Como Davi, eu estou apenas passando por isso. Não é algo que veio para ficar, é algo que passará. Se cada um de vós está lidando com um desafio em lembrar assim o mesmo neste dia inteiro, isto é, passageiro, eu posso estar sozinho neste momento, mas não continuarei aí sozinho, porque sei que Deus trará a pessoa certa para a minha vida, ou possa inclusivamente estar abalado emocionalmente, posso estar magoado, mas não continuarei magoado. Sei que Deus é o restaurador da minha alma. Ele trará a cura, me dará a beleza por essas cinzas e coragem. Assim mesmo, não se acomode. No vale das sombras, atravessando o vale das lágrimas, encontrará um manancial de bênçãos de Deus. Transformará lágrimas em mananciais para refrescarem cada um de vós, cada um de nós. Olha lá para cima e passará. Eu deveria estar para baixo, por exemplo. Eu deveria estar estressado. Há tantas e tantas coisas conspirando contra mim, mas eu estou feliz, eu estou em baixo, eu estou na expectativa de coisas boas. E porque isso não acontece? Porque você entra nos mananciais de bênçãos e Deus vai revê-la, refresca. Eu sei que às vezes quando enfrentamos perdas, é fácil nos sentirmos como se tivessem sido roubados. Talvez você tenha perdido um ente querido, um casamento, talvez a sua infância tenha sido infeliz devido ao ambiente familiar com que passou. Quando você enfrenta uma perda, pode ter uma de duas atitudes. Pode pensar, Deus não é justo, por isso aconteceu, não faz o menor sentido. Pode-se sentir amargo, se sentir e viver com raiva no coração. Agora, uma abordagem do melhor é pegar nessa perda e metê-la lá no coração como uma semente. Apenas pense, Deus, não sei realmente porque isso me aconteceu, não sei porque isso me foi tirado, Deus, mas não permitirei que nada, nem mesmo ninguém roube a minha fé, a minha paz. Estou entregando isso ao Senhor, a Deus, como uma semente, acreditando que me dá a colheita. Talvez você tenha perdido o emprego, mas diga, Deus, ninguém roubou o meu emprego. Sei que o Senhor controla o universo inteiro. Embora não fosse certo, entregue-lhe isto também
como uma semente, acreditando que o Senhor me dará um emprego ainda melhor. Quem sabe o seu relacionamento não tenha dado certo. Se for esse o caso, diga: Deus, não ficarei amargurado o resto da vida. Não vou ficar remoendo sobre os meses e anos que desperdicei. Entrego esse relacionamento ao Senhor como uma semente, acreditando que o Senhor me trará as ligações divinas, que o Senhor guiará a pessoa certa até à minha vida, entregando a Deus, entregando-lhe todas as coisas. Você irá ficar admirado com o tipo de colheita que Ele poderá dar na sua vida. Assim, na sua vida, foram os seus maiores desafios e eles o conduziram ao seu mais grandioso momento. Muitas vezes um caminho para a realização dos nossos sonhos. Enfrentamos esses mesmos tipos de tribulações quando Jesus orou por Pedro. Ele não rezou para nunca mais ter desafios. Ele rezou para fortificar a fé de Pedro. No jardim das Oliveiras, Jesus se sentiu angustiado demais perante o que estava prestes a enfrentar. Havia também agonia em seu espírito, que deu graças a Deus e largou gotas de sangue e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi ali no Jardim das Oliveiras que Jesus tomou a decisão de manter a promessa de Deus. Colocou em seu coração, lá bem no fundo, uma batalha era travada, tudo dentro dele lhe dizia: eu não conseguirei. Mas como é difícil demais. Mas quando Jesus tomou a decisão de se manter na fé, Deus enviou um anjo para o fortalecer. Você, desse lado, pode se sentir como se estivesse de repente nesse jardim. Pode parecer que o mundo se voltou contra si. Não parece haver saída, não é? Para os seus problemas difíceis, aqui no plano físico, plano natural. Mas Deus diz: atenha-se, aquela promessa continua, acreditando, continue tentando na esperança, continue rezando, porque na realidade você está perto da sua vitória. No caminho para a crucificação, Jesus foi obrigado a carregar a sua própria cruz, mas ele foi tão mal tratado, foi surrado, tão maltratado que ele não conseguiu carregá-la o caminho inteiro. Caiu sob o peso da cruz. A mensagem é que você não tem que ser forte 100% do tempo. Às vezes o peso dos seus fardos obrigará a cair de joelhos. Não se desespere. A voz acusadora lhe dirá que você não é o forte bastante se cada dia não for uma perfeição, se não tiver a fé a cada minuto, se não tiver a sua alegria e a paz o tempo todo. Ainda assim, lembre-se que até mesmo Jesus caiu sobre o peso da sua cruz. Simão foi então em seu auxílio, ajudou Jesus a carregar o seu fardo. Jesus também irá enviar alguém para estar ao seu lado nesses momentos difíceis de maior necessidade. Talvez hoje seja, inclusive, esta a minha voz, um incentivo, porque você irá conseguir dias melhores, dias na frente. Mas o inimigo com certeza tentará mantê-lo para baixo. Você teve um dia péssimo, tudo vai de mal a pior, não se esqueça que não tem mais chance. Essas coisas só vão piorar daqui para a frente. Nada disso. Isso é a voz do inimigo. Deus quer amenizar o seu fardo. Ele diz: está tudo bem, você é o meu filho. Eu sei qual é a sua sensação de cair. Passei por isso. Durma e se levante. Quando você tem
uma responsabilidade, uma ressurreição a caminho de... Por exemplo, Jesus foi pregado na cruz e quando estava lá sentiu-se tão só, tão rejeitado, que gritou: Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Jesus fez uma pergunta, mas não ouviu a resposta. Às vezes o céu pode ser silencioso. Vamos entrar na verdadeira sintonia de prece, de fazer as nossas orações e acreditar que estamos fazendo o nosso melhor, o melhor possível. Nós poderemos até dizer, não vi nada acontecer. Poderá inclusivamente estar ferido, estar magoado por dentro, não é? Magoado, triste, pode parecer que a sua vida acabou, mas esses tempos silenciosos, algo poderoso está acontecendo bem lá no seu íntimo. Deus está fazendo-se expandir. Você está desenvolvendo uma confiança maior nele. A sua mente pode lhe dizer: acabou-se, eu sonho, mas o seu sonho jamais vai se realizar. Mas algo se elevará no seu espírito e diz: não, Deus ainda está no trono. Isso não está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. E embora não pareça justo, embora eu esteja desmotivado no fundo, sei que a minha responsabilidade e a minha ressurreição está vindo. Sei que Deus ainda pode reverter a situação. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, sofrendo toda aquela dor, os soldados zombaram dele, gozaram, o ridicularizaram. Ainda assim, apesar de todo o seu sofrimento, apesar de todo o seu desespero, ele olhou para o céu e disse: perdoai-los, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou aos seus inimigos e entregou o seu espírito nas mãos do Pai, do Criador. Foi colocado no sepulcro. Aqui é a condição, eu tenho a certeza que as forças das trevas que nessa altura celebraram-se, reorganizaram achando que finalmente tinham conquistado a vitória, mas não se deram conta que as coisas não terminaram. Enquanto Deus não disser que está terminado, Deus sempre tem a última palavra. Ele controla o universo. Jesus foi sepultado 3 dias depois, no domingo de manhã. Ele se levantou do túmulo e eu sou aquele que vive, disse Jesus. Estava morto, mas viverei para a eternidade. E a sua fé. Depois, no domingo de manhã, ele se levantou. Eu sou aquele que vivo. Isso, Jesus estava morto. Mas serei para sempre, eternamente vivo. E porque eu vivo, vós todos também podeis viver. Podemos ver Deus ter uma vida abundante para cada um de nós. Muitas vezes, porém, o caminho das nossas vitórias, como Jesus, enfrentará reversos. Tem por difíceis. Lembremos nas nossas vidas que isso não está acontecendo comigo, está acontecendo para nós. Deus está preparando no nosso íntimo, Deus está colocando a força, a coragem, a habilidade, porque você precisa ter uma fé, de uma mentalidade de agora. Não entre na mentalidade de um dia serei feliz, um dia Deus agirá na minha vida. Não. O momento é agora. É o momento de você se libertar dessas amarras. Na sua fé, agora mesmo, Deus está agindo. É a sua vida. No agora, no momento, Deus está coordenando as coisas a nosso favor, a seu favor. Agora mesmo Deus está preenchendo você com a sua força. Então mantenha-se na fé, no agora. É isso que é tido como um poder de Deus. Quando Jesus
Com frequência nos relacionamos a mentalidades de um dia Deus fará algo grandioso na minha vida. Um dia Deus ressuscitará os meus sonhos mortos. Não, meus irmãos, liberte-se dessa mentalidade. Acredito que hoje Deus fará algo maravilhoso, que abrirá portas sobrenaturais nas nossas vidas. Tenha uma mentalidade de agora. Você pode ter enfrentado a morte, passou pelo sepultamento, foi prejudicado, apontado, desencorajado, ou quem sabe ficou até abatido pela doença ou pela mágoa. Mas Deus não o levou a enfrentar esses desafios apenas para fazer com que se sentisse derrotado, exausto ou mesmo morto. Se alguém perguntar por você, então, como é que você está? E você diz, mais ou menos, vou levando a vida a fazer o quê, né? Meus irmãos, minhas irmãs, mude esse discurso. É tempo da sua ressurreição, é tempo de nós nos erguermos e colher tudo o que nos pertence. Se você foi crucificado como Jesus, pode-se sempre erguer como Ele. O inimigo pode ter dado o melhor de si, mas o melhor dele jamais será o bastante para afastar. Então afaste o passado. O passado afaste todos os apontamentos, afaste todas as injustiças, afaste todos os fracassos. Que hoje seja um novo recomeço, porque você pode se sentir como se estivesse naquele jardim, para baixo, desencorajado, mas anime-se, a sua ressurreição está vindo. Você pode ter caído sobre o peso da sua cruz, mas Deus está dizendo, torne-se a levantar. Você está perto da sua vitória. Você pode até se sentir como se estivesse na cruz. Seus sonhos morreram. Está tudo contra si, mas eu tenho que ir hoje ter uma nova perspectiva. Nada na vida aconteceu com você, aconteceu para si. Deus o tem na palma da sua mão. Ele pegará o que os outros usaram para destruí-lo e usará isso para lançar no seu destino divino. Lembre-se, você não é definido pelo seu passado. Você é preparado pelo seu passado. Cada adversidade, cada obstáculo é Deus depositando algo do lado de dentro do seu coração. Se você tiver essa vida de ferro, então, força, vamos vibrar com a certeza na vitória, mesmo quando as coisas estiverem mal. Encontra-se ainda, terá um sorriso no rosto. Saberá que Deus não está apenas revertendo a vida, mas Ele está lhe dando a beleza, está lhe dando a alegria, porque no final você sairá mais forte, vitorioso, feliz e mais saudável e até mais alegre e bem melhor do que estava antes. Se você recebeu esta mensagem, diga amém e fico então na expectativa de viver neste tempo de ressurreição que Deus hoje anunciou para si, não é? Salve Deus, graças a Deus por esta oportunidade.